Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia, compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de João e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 3. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 9 até o 15, que está escrito assim. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não crerão. Como crerão se falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Amados, essa é uma conversa de Jesus com um mestre da lei chamado Nicodemos. Nicodemos vai encontrar-se com Jesus à noite, provavelmente porque ele não queria ser visto falando com Jesus. Ele era um dos religiosos, um dos fariseus, mas ele percebe que Jesus vinha da parte de Deus, tanto que ele diz assim: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, porque ninguém pode realizar todos os milagres que o Senhor realiza, tudo que o Senhor está fazendo, se não estiver com Deus, se Deus não estiver contigo. E Jesus responde para Nicodemos: Eu digo a verdade, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí Nicodemos não entende isso, e ele questiona: como assim nascer de novo? Alguém que já é velho não tem como voltar ao ventre da mãe e nascer de novo. E aí Jesus fala: olha, eu digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do espírito, porque o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. E Nicodemos não entende isso e pergunta: mas como que pode ser isso? E Jesus vem e responde com esses versículos que nós acabamos de ler. E aí Jesus diz para ele: olha, eu falei coisas terrenas, naturais, e vocês não creram. Como que vocês vão crer se eu começar a falar as coisas celestiais? E aí ele fala para Nicodemos uma história muito conhecida de Nicodemos, por ser um mestre da lei, um fariseu. Ele conhecia muito bem essa passagem que está lá no livro de Números, quando Jesus diz assim: olha, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Esse é um episódio, amados, que acontece. Jesus cita aqui por quê? Porque Nicodemos conhecia essa história. Essa é uma história que aconteceu com o povo judeu. Eles estavam no deserto. E deixa eu ler esse texto para ficar mais claro para os irmãos entenderem aqui. Então, lá em Números, no capítulo 21, eu vou ler do versículo 4 até o 9. Está escrito assim: Partiram eles do Monte Or pelo caminho, aqui tá falando de Israel, tá, amados? Partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Aqui eles estavam falando do maná. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Então aqui nós vemos uma passagem em que o povo estava no deserto e começou o que? A reclamar. Por que vocês, falando com Moisés, mas reclamando contra Deus? Por que vocês nos tiraram do Egito? Para nós morrermos aqui nesse deserto?
Nós não temos água, nós não temos pão, essa comida que é horrível, é detestável, falando do maná que descia do céu, que Deus enviava todos os dias para suprir a necessidade deles, e eles estavam o quê? Reclamando. Quando vêm as serpentes e muitos morrem, aí eles reconhecem: pecamos contra o Senhor, pecamos contra você. Por favor, Moisés, ore a Deus, porque nós erramos, nós pecamos, nós falamos besteira. E Moisés ora. E aí Deus, parece, quando a gente lê ali, parece que não tem, como assim fazer uma serpente de bronze, colocar no alto de uma haste, de um poste, para quando eles forem picados, mordidos pelas serpentes venenosas, eles serem curados, permanecerem vivos, não morrerem? Como assim? E Jesus dá esse exemplo aqui para Nicodemos, e Nicodemos conhecia muito bem essa história. E aí Jesus diz assim, aqui, do mesmo jeito que Moisés levantou a serpente no deserto, ou seja, existia um propósito de Moisés ter levantado aquela serpente no deserto. Qual foi o propósito? Trazer salvação para aquelas pessoas, para aquele povo que estava sendo mordido pelas serpentes venenosas. Do mesmo jeito, da mesma forma, é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo que nele crer, ou seja, para que todo aquele que olhar para ele e crer tenha a vida eterna. Amados, é interessante como Jesus ensina, né? Jesus utilizou aquela passagem tão conhecida para aquele estudioso, para aquele fariseu, para aquele religioso, para explicar para ele o fundamento de Jesus Cristo morrer, o fundamento do que significaria nascer de novo. Lá no deserto, as pessoas eram picadas por aquelas serpentes e morriam. E quando elas olhavam, se elas fossem picadas, o destino delas era a morte. Por quê? Porque eram serpentes venenosas. Mas quando elas olhavam para aquela serpente de bronze que foi feita por Moisés, a mando de Deus, Deus pediu para Moisés fazer aquilo. Quando elas olhavam para aquela serpente, elas permaneciam vivas. Ou seja, aquela mordida que tinha um destino, aquela picada que tinha um destino mortal, era desfeito, e aquelas pessoas passavam a viver. Mas elas precisavam olhar e precisavam crer que seriam curadas e salvas por Deus. Do mesmo jeito, o Filho do Homem precisou ser levantado naquela cruz para que todo aquele que nele crer, para que todo aquele que olhar para ele seja salvo, ou seja, não simplesmente permaneça vivo, mas experimente o novo nascimento. Por quê? Porque é nesse contexto em que Jesus conta essa história. Jesus está falando para Nicodemos que era necessário nascer de novo. Era impossível ver o reino de Deus, entrar no reino de Deus sem experimentar o novo nascimento. Era necessário nascer do Espírito, porque aquele que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito, ou seja, por meio do Espírito Santo de Deus, se torna uma pessoa espiritual. E aí ele já fala, ele já explica que do mesmo jeito que aconteceu lá na época de Moisés, iria acontecer agora, só que agora não era simplesmente uma figura, né? Lá era a figura da serpente sendo levantada, agora era o próprio Cristo Jesus. Mas por que Jesus faz essa comparação exatamente num contexto falando de novo nascimento, amados? Quando nós olhamos lá no Antigo Testamento, ali em Números, nós vemos que eles eram picados por quê? Pelas serpentes. E quando eles olhavam para o quê? Para a serpente que Moisés fez de bronze, eles eram curados. Qual é a morte? Qual é a condenação que jaz sobre a humanidade, que está sobre a humanidade? É a morte espiritual. Por isso que Jesus falou que era necessário o quê? O novo nascimento, que é o nascimento do Espírito, a regeneração, nascer por meio do Espírito Santo. Então, todo aquele que olhar para Jesus naquela cruz, o que acontece com Jesus na cruz? A Bíblia diz que ele se tornou pecado em nosso lugar e foi crucificado. Ou seja, o Cristo crucificado significa o pecado que foi morto, que recebeu o salário que ele merecia, que era a morte. Que pecado? Como assim o pecado? Lá, o pecado original em Adão e Eva trouxe a condenação para a humanidade.
E a humanidade passou a ter uma natureza corrupta, pecaminosa. E ali em Cristo Jesus, esse pecado, vamos dizer assim, que era a ferida mortal da humanidade, aquela que trouxe condenação para toda a humanidade, ali em Cristo Jesus, essa ferida mortal estava ali em Cristo, sendo o que? Crucificada. Para que todo que olhar para ele e crer nessa obra, receba o que? Receba a vida eterna, receba a nova vida. É isso que Jesus estava explicando para Nicodemos. Assim como aqueles homens eram picados pela serpente e olhavam para a serpente, assim hoje nós, quando olhamos para Cristo, o nosso pecado, esse pecado que nos torna condenados, quando nós olhamos para Cristo, que se tornou pecado em nosso lugar, e cremos na morte e ressurreição dele, nós somos o quê? Regenerados, nós somos vivificados, nós recebemos uma nova vida, ou seja, nós nascemos de novo. Para o quê? Para ver o reino de Deus, para entrar no reino de Deus. É isso que Jesus está explicando aqui para esse mestre da lei. E na continuidade do texto, nós vamos ver que ele vai declarar assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, para que todo que nele crer não venha a morrer espiritualmente para sempre. Não, mas vai ter o que? Vai ter a vida eterna, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Por quê? Porque quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Por quê? Porque não creu no Filho de Deus. Porque o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas o mundo não a reconheceu, o mundo não aceitou a luz. Amados, olha que incrível isso. Jesus se tornou pecado em nosso lugar, para que quando nós olharmos para ele naquela cruz, nós saibamos que é o nosso pecado que está lá crucificado. E porque o nosso pecado foi crucificado em Cristo Jesus, agora nós temos vida. Agora nós recebemos vida, nós nascemos de novo. E porque nós nascemos de novo, há uma promessa de Deus para nós, que agora nós fazemos parte do reino de Deus. Agora nós conseguimos ver o reino de Deus e entrar no reino de Deus. Entrar no reino de Deus. Por quê? Por causa da vida que Ele conquistou para nós lá na sua cruz. Levando o nosso pecado, levando o pecado original que trouxe condenação para toda a humanidade. Amados, isso é extraordinário demais. É por isso que todo aquele que crê em Cristo Jesus sai da condenação para a vida. A humanidade sem Cristo está condenada. A humanidade sem Cristo está morta espiritualmente. Foi ferida com a ferida da serpente, que é o pecado original, e essa é uma ferida mortal. É uma mordida mortal, assim como aquelas serpentes ali no deserto. Amados, e quando nós nos rebelamos contra Deus e não aceitamos tudo que Cristo Jesus fez por nós, nós continuamos debaixo da condenação. Nós continuamos mortos espiritualmente, não experimentaremos da vida eterna. Agora, quando nós olhamos para Cristo Jesus e cremos, então nós nascemos de novo. Então nós recebemos a vida e vida eterna. Saímos debaixo da condenação e entramos para a salvação que há somente em Cristo Jesus. Amados, essa é uma verdade gloriosa demais e nós precisamos meditar nisso. Pensar mais sobre isso. Nós estamos vivos e precisamos começar a falar sobre isso. Amados, o mundo muitas vezes ouve sobre Jesus, mas ouve sobre um Jesus como se fosse um Papai Noel. Ai, quem quer aceitar Jesus? Levante a sua mão, você vai aceitar Jesus e a sua vida vai ficar maravilhosa de agora em diante. Não é essa a promessa de Jesus para nós, senão os crentes não estariam passando por provações, por tribulações. Não é isso. Qual que é a promessa, a verdade de Deus para nós? Que quando nós cremos em Cristo Jesus, nós saímos da condenação eterna e entramos para a salvação eterna.
É isso que os homens precisam saber, é isso que as pessoas precisam saber. Ah, amados, nós precisamos viver a vida da regeneração para nós conseguirmos pregar essa vida. Muitas vezes as pessoas não conseguem falar de Jesus porque nem elas entenderam que elas estavam mortas e agora elas vivem. Sabe, quando as pessoas perguntam, tem pessoas, por exemplo, que gostam de viver de testemunho. Ah, eu era isso e agora eu sou isso. Eu era um bêbado e agora eu não sou mais. Eu era, enfim. Sabe qual que é o maior testemunho? O testemunho genuíno é: eu estava morta e agora eu vivo. Eu estava morto e agora eu vivo por causa de Cristo Jesus. Não interessa as práticas que eu fazia antes. Porque não interessa qual que era a vida da natureza pecaminosa. Porque o que uma natureza pecaminosa que está morta espiritualmente faz? Ela peca. Podem ser pecados visíveis ou pecados invisíveis. Muitas vezes a mentira, o orgulho, o egoísmo, ninguém vê. Mas a pessoa está vivendo escrava disso. Escrava do orgulho, escrava da altivez, escrava do egoísmo, escrava da mentira. Ninguém ao redor está vendo isso, mas a pessoa vive escrava. Aí ela conhece a Cristo Jesus e ela experimenta o novo nascimento. Ela experimenta a vida eterna. Qual que é o testemunho dela? Eu estava morta. Morta numa natureza pecaminosa e agora eu recebi vida. Vida em Cristo Jesus. E é essa vida que eu quero transmitir. E como que nós vamos transmitindo essa vida? Com certeza, através de mudanças de atitudes. Isso faz parte do nosso revelar a vida de Cristo que nós recebemos. Vamos mudando a nossa atitude, vamos sendo transformados pelo poder da palavra de Deus, renovando a nossa mente através da palavra de Deus, como está escrito em Romanos. Mas essa é a vida que Jesus Cristo veio conquistar. E veja que aquele homem que foi conversar com Jesus, ele era um religioso. Ele conhecia as escrituras, mas ele não conseguia entender o que Jesus estava falando sobre o novo nascimento. Por quê? Porque ele não conseguia ver Jesus nas escrituras. Se ele conseguisse ver Jesus nas escrituras, ele entenderia. Por isso que Jesus fala para ele: você é mestre em Israel e você não entende essas coisas. Eu falei de coisas naturais, terrenas, e vocês não creram. Como que vocês vão crer quando eu começar a falar das coisas celestiais? Que não fazem sentido para a lógica humana de vocês? Amados, que eu e você possamos compreender essa vida eterna, esse novo nascimento. Nós não o vemos com os olhos naturais, mas nós vemos com os olhos da fé. Nós não experimentamos a vida eterna de uma forma natural, intelectual, mas nós experimentamos a vida eterna, o novo nascimento, por meio da fé na suficiência de Cristo Jesus. Amados, que eu e você nós possamos compreender que é impossível ver o reino de Deus, entrar no reino de Deus sem nascer de novo. E todo aquele que crê em Cristo Jesus, ele nasce de novo. Todo aquele que olha para o Cristo morto e ressuscitado, ele recebe uma nova vida. Ele se torna um espírito vivificado pelo poder de Deus. Ele se torna não mais apenas uma pessoa natural, porque o que nasce da carne é carne, mas ele se torna uma pessoa espiritual, porque quem nasce do espírito é espírito. Que eu e você nós possamos entender essa realidade sobre as nossas vidas, para que a gente possa viver isso e ensinar isso. Se tiver alguém que não é cristão, que ainda nunca se rendeu a Cristo Jesus, por um acaso ouvindo esse áudio, ouvindo esse devocional, eu quero dizer a você, Cristo Jesus não é um Papai Noel que veio trazer coisinhas simplesmente naturais, materiais para você. Cristo Jesus é aquele que veio para trazer a sua redenção eterna. Sem ele você está condenado. Não tem salvação sem Cristo Jesus para você. Você está morto em suas transgressões e pecados por causa do pecado original. Os primeiros seres humanos pecaram, trazendo condenação para toda a humanidade. Não há salvação para você se você não crer em Cristo Jesus. Então, o meu apelo a você é: creia. Cristo Jesus
foi crucificado e ressuscitou para o perdão dos seus pecados e para trazer a vida eterna, para te redimir da condenação que estava sobre você, a condenação que está sobre toda a humanidade. O Senhor Jesus veio para trazer a redenção. Nele, quando você crê nele, você recebe a vida eterna. Você recebe a salvação completa, que só existe em Cristo Jesus. E a partir dessa nova vida, você já não precisa mais ter medo da morte, porque a morte não tem mais domínio sobre você. Se você nasce de novo, se você recebe a redenção que é em Cristo Jesus, você não precisa mais temer a morte, porque o seu corpo físico pode morrer, mas você permanece vivo em Cristo Jesus. Você não precisa mais ficar com medo das coisas desse mundo aqui. Por quê? Porque o domínio e a liderança sobre você passa a ser do Espírito Santo de Deus. E ainda que aconteçam coisas ruins, tribulações, provações, desafios, angústias, o Senhor é aquele que te fortalece. O Senhor é aquele que te ajuda a enfrentar todas as coisas, a passar por todas as coisas e ser vivo nele, vivificado nele, ainda que o seu corpo físico ele morra, você permanece vivo em Cristo Jesus e vivo, vivendo a vida eterna em Deus. Em Deus. Amados, a minha oração é que eu e você nós possamos compreender essa verdade e crer nessa verdade, que só há salvação em Cristo Jesus. Sem Cristo, o mundo já está condenado. Não tem salvação fora de Cristo Jesus. Que eu e você entendamos isso, vivamos isso e preguemos isso. Em nome de Jesus. Jesus está voltando. Jesus está às portas. E nós precisamos falar dessa verdade, que sem Cristo Jesus as pessoas continuam condenadas, continuam debaixo da morte. Não por causa que Deus quis fazer isso com a humanidade, mas por escolha. A humanidade pecou. Os primeiros seres humanos decidiram desobedecer a Deus. E porque decidiram, acabaram condenando toda a sua descendência, toda a humanidade. Mas Jesus Cristo veio para nos redimir dessa maldição. Jesus Cristo veio para nos vivificar, para nos tirar da morte, para nos tirar da condenação. E em Cristo Jesus nós somos vivificados, somos reconciliados com Deus, recebemos a vida e vida eterna. Que eu e você creiamos nisso, vivamos isso e preguemos isso em nome de Jesus. Vamos orar, amados. Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pela tua verdade. A minha oração para que eu e os meus irmãos, nós sejamos fundamentados nessa verdade e que se existe alguém que ouviu esse áudio hoje e ainda não crê em Cristo Jesus, a minha oração, Pai, é que o seu Espírito convença essa pessoa para que ela compreenda que o único caminho é Cristo Jesus, que sem Cristo ela já está condenada, que sem Cristo esta pessoa já está morta, destinada à condenação eterna, mas é somente em Cristo Jesus que ela vai encontrar vida e vida eterna, salvação e salvação eterna, que para ela participar do reino de Deus, para ela ver o reino de Deus, para ela entrar no reino de Deus, ela precisa nascer de novo. E para nascer de novo, ela precisa crer que Cristo Jesus foi aquele que se tornou pecado em nosso lugar, para a nossa redenção, para a nossa salvação. Pai, eu oro para que se há alguém que ainda não creu no Senhor e está ouvindo esse áudio, possa crer hoje, se renda hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja convencido do pecado, da justiça e do juízo e possa receber essa nova vida, receber essa vida eterna, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.